Voltando ao estudo dos reinos da natureza, vamos estudar agora o quarto reino, que é o chamado reino das plantas, e teve uma denominação há alguns anos atrás pelos biólogos como reino plantae. Esse nome é o nome que vem do latim, que quer dizer plantas. Vamos fazer aqui um comparativo entre as células animal e célula vegetal. Você observa que esses dois exemplares mostram todos os componentes que tem uma célula. Do lado esquerdo nós temos uma célula, um corte transversal de uma célula animal, e do lado direito um corte mostrando uma célula vegetal. E você veja como a diversidade é enorme de componentes. Então nós temos os principais componentes de uma célula: membrana, citoplasma e núcleo. Como nós já vimos isso no ensino médio, o citoplasma é a parte interna da célula. É onde estão distribuídos ou distribuídas as organelas citoplasmáticas, que são os componentes da célula, que cada um tem uma função específica para o organismo. Sabemos que os seres vivos são formados de células, então cada função vital do ser vivo é realizada dentro da célula. Então as organelas que estão no citoplasma, elas têm uma função específica para cada finalidade que o ser vivo necessite. Características do reino das plantas. Reino das plantas são todos os seres incluídos no reino plantae. Então temos três características. Eles são eucariontes, pluricelulares e autótrofos, que são cada parte dessas. Eucariontes, como nós já falamos recentemente, em outros reinos, são seres cujas células têm uma organização mais complexa, uma organização mais desenvolvida, ou seja, o núcleo, onde tem toda a parte genética da planta, ou melhor, da célula, ele é revestido de uma membrana chamada de carioteca. Então os seres que têm esta membrana na célula são chamados de eucariontes. Nós vimos que as bactérias são muito elementares, não têm essa membrana, então são chamadas de procariontes. E a partir dos protozoários, todos os seres vivos, até o reino dos animais, são chamados de eucariontes. As células o reino das plantas tem uma outra característica muito interessante, que é a formação da célula. Cada indivíduo é formado por milhares de células. Então são seres que são chamados pluricelulares, ao contrário das bactérias que nós já estudamos, que são formadas por apenas uma célula. As plantas são formadas por dezenas, centenas, trilhões de células em cada suas espécies vegetais. Uma outra característica muito marcante que marca esse reino é que os indivíduos desse reino, as plantas, elas fabricam o seu próprio alimento na fotossíntese. Então, por fazerem o próprio alimento, esses seres são chamados de autótrofos. Essa palavra formada de duas partes, um prefixo, um radical e um prefixo. Auto quer dizer próprio, que faz sozinho, e trófos quer dizer alimentar. Então são seres que fabricam o seu próprio alimento. Veja agora aí essa foto bastante elucidativa só de uma célula vegetal. Então você veja, existem três organelas que são características específicas das células vegetais. Então o que diferencia uma célula vegetal das demais são essas três características. Quais sejam? Ela tem, além da membrana celular, ela tem uma outra membrana externa a essa membrana comum celular, que é chamada de parede celular.
Então é uma segunda membrana que dá uma rigidez maior à célula vegetal. O segundo elemento que só tem nas plantas, nas células das plantas, é exatamente os cloroplastos, que são as organelas que fabricam a fotossíntese, que fazem a fabricação dos alimentos, né, dos produtos que as plantas geram como alimentos. Então, os cloroplastos só existem nas células vegetais. E um outro elemento também que é muito típico das células vegetais são os chamados vacúolos. Vacúolos vem do grego, quer dizer vácuo, uma coisa vazia. Então são bolsas vazias que tem dentro do citoplasma que dá à célula a capacidade de se moldar com relação à entrada e saída de líquidos, né? A questão da osmose. Então isso é muito típico das células vegetais. Nós não vamos nos deter com mais detalhes ao estudo da célula, porque não faz parte do nosso estudo. Isso é mais para o pessoal que faz os cursos de licenciatura em biológicas. Então aí, só para ter uma ideia de como é complexa uma célula vegetal. Esta tela mostra exatamente um cloroplasto. Como as células são microscópicas, imagine as organelas que estão dentro da célula. Então os cloroplastos é um tipo de organela que está dentro do citoplasma das plantas, das células das plantas. Então eles são também muito pequenos, de forma que não dá para ver a olho nu, são microscópicos. Então aí é um corte, essa foto é um corte transversal de uma folha, mostrando os cloroplastos. São pequenas esferas que tem a capacidade de captar a luz solar para fazer a fotossíntese. E essas circulações que estão nos cloroplastos são chamadas a parede celular da célula. Então, a célula tem duas membranas. A primeira membrana é a membrana celular e a segunda membrana mais externa, que só tem nas plantas, é a chamada membrana celulósica ou parede celular. Aqui tem uma foto mostrando uma representação simplificada do processo de alimentação das plantas. Como é que as plantas se alimentam, como é que as plantas fazem a produção dos alimentos para os seres vivos. Percebam, existem dois tipos de seivas. A seiva bruta, que é formada da água que as plantas se hidratam e dos sais minerais que estão nos solos, e a seiva elaborada, que já é a fabricação do produto da fotossíntese. Então, essas seivas elas circulam na planta pelos vasos condutores. Então tem os vasos de condução da seiva bruta e os vasos de condução da seiva elaborada, tá certo? Então aí é só para ter uma ideia de como é que funciona a alimentação das plantas, ou seja, as plantas têm os nutrientes do solo, elas têm os sais, que são chamados os sais, tem a água da irrigação, a água da chuva, e aí ela, com essa água, ela suga essa água para as partes superiores, que são as folhas. E lá nas folhas existe os cloroplastos dentro das células das folhas, e existe na atmosfera o gás carbônico, que é o CO2. Então, por um processo químico bastante complexo, que não dá para explicar aqui, a chamada equação da fotossíntese, as plantas captam a luz solar através das folhas, e esse CO2 entra num processo enzimático, numa equação química muito complexa, e aí, juntando com a água que a planta se hidratou, vai transformar esse CO2 e essa água em carboidratos, que são compostos orgânicos, tá certo? Fabricados na fotossíntese. Então esses compostos orgânicos, carboidratos, sais minerais, vitaminas e outros, proteínas, eles vão encher a parte comestível dos frutos. Tem plantas que a parte comestível são frutos, tem plantas que a parte comestível são folhas, galhos e assim por diante. Então, o que tem de parte comestível é fabricado nesse processo chamado de fotossíntese. A gente não vai se deter muito porque
não faz parte do nosso estudo, apenas para vocês terem uma ideia, né, de como funciona a questão da nutrição das plantas. Você vê aí, observa aí do lado esquerdo, né, os vasos de condução da seiva bruta, que são essas setazinhas azuis, e as setinhas verdes são as chamadas a seiva elaborada, já é o produto da fotossíntese. Então a glicose é um primeiro carboidrato que é fabricado na fotossíntese. Então, junto com a glicose, outros carboidratos vão se formando e vão dando origem aos alimentos aos nutrientes dos alimentos que nós conhecemos hoje. Então, para você ver como é importante a preservação, né, da vegetação, porque se não tiver planta, não vai ter fotossíntese. Não tendo fotossíntese, não vai ter a alimentação e a produção de alimentos. Então, isso aí é uma ideia para que a gente tenha um instinto de preservação da natureza, né? Cada planta que a gente derruba, cada planta que a gente queima, a gente está tirando a capacidade da natureza fabricar os nossos alimentos, ok? E quais são os representantes do reino vegetal, que é o nosso chamado reino plantae? Vejamos, vou fazer aqui uma classificação em 2 grupos, e nós vamos nessa primeira parte abordar o primeiro grupo e deixaremos para a segunda parte, numa outra aula, o segundo grupo, que é mais extenso, correto? Então, nesse primeiro grupo, nós vamos estudar as plantas sem sementes. Plantas sem sementes. São 2 grupos muito distintos, bem conhecidos. As briófitas e as pteridófitas. Então, essas plantas são plantas bastante elementares, muito pequenas, porte muito pequeno. Vou mostrar logo mais algumas fotografias. E elas têm uma importância também muito grande na preservação da natureza, né? A questão do equilíbrio ecológico da natureza. Então, as briófitas, ela tem 2 grupos de plantas chamados de musgos e hepáticas, e as pteridófitas tem as samambaia e as avencas. Tem outros grupos também de pteridófitas, mas essas aí são as mais conhecidas que eu coloquei só para elucidar o exemplo. Você já deve ter visto briófita, mas não sabia que era esse nome. Os musgos que nós vimos geralmente nessa época de inverno, né, nas paredes, nos muros, né, nos troncos de árvores mortas, nos barrancos. Então são plantas bem baixinhas, quase que mais baixo do que uma grama, que fica rente ao solo e que tem uma importância fundamental, porque elas também fazem esse processo da fotossíntese. Apesar de ser uma planta que não tem caule, mas também elas fabricam a fotossíntese. Elas têm as células, têm os cloroplastos e, por sua vez, também fabricam a fotossíntese. Então vamos estudar esses 2 grupos e na próxima aula a gente estuda os outros 2 finais, que são mais desenvolvidos e mais complexos. Só para mostrar aqui a vocês o segundo grupo, não é? São as chamadas plantas com sementes. Vamos deixar para estudar na próxima aula, mas vou só mostrar aqui a vocês. São 2 grupos distintos, as gimnospermas e as angiospermas. Então as gimnospermas têm uma característica de ser plantas com sementes, porém sem frutos, e as angiospermas são plantas com sementes e com frutos, são as mais desenvolvidas da natureza. Veja aqui uma fotografia que mostra um exemplo de cada grupo desses. Briófitas, as pteridófitas, as samambaias, muita gente já viu, já cultivou, já conhece, né? As gimnospermas, que são aquelas plantas madeireiras que fabricam madeira. Por exemplo, está aí um pinheiro do Paraná, né? uma araucária, e outras plantas que nós vamos ver mais na frente. As angiospermas são as conhecidas plantas frutíferas, as plantas que nos dão frutos, diversos grupos que nós conhecemos, né? Das frutas, das hortaliças, das leguminosas, todas essas fazem parte das chamadas plantas com frutos e com sementes, as angiospermas. Aqui mostrando só uma ideia de como foi que esses grupos apareceram na natureza, né? Qual foi a sequência evolutiva dos vegetais. Águas verdes veio em primeiro lugar, depois desenvolveram as briófitas e as pteridófitas, e mais na frente, depois de milhões de anos,
aparecerão as plantas com sementes, que são as gimnospermas, e por fim o quinto grupo, as chamadas angiospermas. Mas o detalhe é que essa sequência evolutiva não aconteceu tudo de uma vez. Isso foi acontecendo ao longo dos milhares de anos, a evolução das espécies, que já foi estudado pelos biólogos, os naturalistas, Charles Darwin e Lamarck. Então, só para você ter uma ideia como a natureza se comporta, as coisas vão surgindo, como também surgiram as bactérias, são mais elementares, as plantas não surgiram de repente, todas de uma vez como que tem hoje. Começou-se lá atrás com as mais elementares, que são aquelas algas marinhas, aquelas algas verdes, e aí foram desenvolvendo para chegar até nas plantas conhecidas que nós temos hoje, que são as plantas com frutos. Então tem aqui um relato de como foi a evolução. Acredita-se, veja como é que está a colocação do verbo. Acredita-se. Acredita-se que os vegetais evoluíram a partir de um grupo de algas pluricelulares. As algas não possuem raiz, caules e nem folhas. Não possuem também vasos condutores de seiva, pois, por serem aquáticas, elas absorvem substâncias por toda a superfície do talo, que é permeável. Veja essa foto interessante mostrando o funcionamento da condução da seiva. Relembrando, tem aí um caule de uma bananeira, tem aí a raiz, a absorção da seiva bruta, que vai subindo nos vasos. Preste bem atenção aqui, está vendo? Setinha subindo no caule da bananeira. E aqui está sendo feito na folha a fotossíntese, e descendo aqui, uma seta descendo, já é os nutrientes que a planta fabrica na fotossíntese. Então esses nutrientes parte vão para os frutos e parte se distribui por todo o corpo da planta, porque também os órgãos da planta são como os órgãos nossos, dos animais. Precisam de nutrientes para se desenvolver. As folhas são órgãos, os galhos, o caule, as folhas e outros órgãos, os ramos, precisam de nutrientes para se desenvolver e ter a sua função vital na planta. Então presta atenção com a importância dessa questão da nutrição, através dos vasos condutores. No decorrer da evolução, novas estruturas se desenvolveram, tais como órgãos para fixação e absorção de água e sais minerais, que agora estão no solo. Antigamente as plantas eram aquáticas, então elas foram desenvolvendo estratégias de sobrevivência para alcançar novos habitats e novos espaços de sobrevivência. Então, os órgãos de fixação foram, ao decorrer da evolução, sendo criados pelos vegetais. A epiderme com revestimento para impedir a desidratação. Então, as plantas que eram aquáticas não tinham uma epiderme mais assim protegida. Já depois, nessas plantas superiores, as folhas têm, como nossa pele também humana, tem uma camada protetora chamada de epiderme. Então isso para as plantas serviu para impedir que elas perdessem água para a atmosfera. Então isso aí também é um aspecto de evolução comprovadamente no reino vegetal. As células especiais chamadas estômatos, que permitem a troca de gases entre o vegetal e a atmosfera. Então os estômatos estão dentro da estrutura das folhas, que faz essa troca dos gases, do CO2, que é para fazer a fotossíntese, e o oxigênio, que é para a planta liberar para nós, os animais, usar esse oxigênio para respirar em geral, e a própria planta também precisa do oxigênio para respirar. Então preste atenção agora à foto que eu vou mostrar de um estômato. Veja como é. Tem aí um corte de uma folha, aí tem um cortezinho pequeno, transversal de uma parte da folha, mostrando no microscópio. Veja, isso não é uma lente comum de uma câmera fotográfica. Isso é uma lente de um microscópio eletrônico. Você pega uma folha fininha, corta uma película bem fininha transversal
e coloca no microscópio e ele vai mostrar essas estruturas aqui que estão dentro, né, da folha, chamada de estômatos. Então elas têm aqui uma abertura central e esses estômatos eles fecham e abrem continuamente para receber, né, para fazer as trocas de gases entre a planta e a atmosfera, correto? Vamos ver agora a reprodução. A forma de se reproduzir também se modificou. As algas, por viverem em meio aquático, possuem gametas flagelados que nadam uns em direção aos outros. Então, não existia nessas plantas órgãos sexuais de reprodução. Apenas os gametas flagelados eles se locomoviam na água para se encontrar e assim fazer o cruzamento e gerar novas águas, tá certo? Os vegetais, por viverem em solo firme, foram ao longo do tempo adquirindo outras formas de reprodução que nós vamos ver lá na frente com as plantas superiores, correto? Agora veja o primeiro grupo das plantas sem sementes, né, que são as briófitas. Veja essa foto, veja como fosse talos, pequenos talos na crosta terrestre. Então são plantinhas pequeníssimas, elas chegam a alcançar de 1 a 2 centímetros de altura. No entanto, elas também têm uma importância fundamental para a natureza, que uma delas é exatamente a fotossíntese. Vou mostrar mais foto na frente para vocês verem. Veja essa foto aqui, musgos e hepáticas, está vendo? Então veja aqui os musgos no campo e aqui do lado esquerdo você vê uma régua medindo a altura de um musgo. Ele chega a medir de 1 a 2 centímetros de altura. O talozinho, né, que não é caule, é um talozinho muito fino, muito minúsculo e que faz parte da planta do musgo. Então mostra a dimensão que é uma planta desse grupo, mas ela continua dizendo que tem a sua importância muito grande na natureza. Veja essa foto aqui, muita gente já viu em filmes, viajando, não é? Até do nosso sertão a gente vê às vezes no inverno, quando está um inverno muito intenso, não é? Com calor também grande, a gente vê esses viludos, né, se instalando nos troncos das árvores, nas muralhas, em troncos abandonados e tudo mais. Então são plantas realmente que buscam um substrato para se desenvolverem. Então essas plantas, como são vegetais, né, são muito pequenas, mas ela tem importância enorme para a natureza, que é a questão da liberação de CO2 puro para nós respirarmos. Então elas fazem a fotossíntese continuamente, liberando oxigênio para a natureza, para equilibrar o teor de oxigênio na natureza, correto? Veja aí mais fotos de musgos e das hepáticas, e do lado aqui direito umas fotos, né, de algumas samambaias que são do grupo das pteridófitas. Então mais na frente a gente vai ver qual a diferença de uma para outra. Vamos ver as características de uma e de outra e vamos fazer um quadro comparativo para a gente distinguir, não é, as briófitas das pteridófitas. Quais são as principais características das briófitas? Primeiro, foram as primeiras plantas que ocuparam o ambiente terrestre. Então, depois das algas, que eram aquáticas, surgiram as briófitas. São minúsculas e vivem em ambientes úmidos. Então, não é fácil encontrar essas plantas na nossa região do Nordeste, do Sertão, em períodos quentes, como o verão. Então, elas só são encontradas nessa época de chuva, de muito inverno, porque é uma condição favorável para elas se desenvolverem, correto? Não produzem flor, semente e nem fruto. Apresentam rizóides, que são pequenas raízes, cauloides, que são pequenos caules, e filóides, que são pequenas folhas, que são estruturas semelhantes à raiz, ao caule e à folha, respectivamente. A epiderme já apresenta uma fina cera impermeabilizante e já apresenta estômatos. Então, ela já tem uma evolução em relação às algas marinhas, às algas aquáticas, não é? São avasculares, ou seja, não possuem vasos condutores de seiva.
aquela foto que eu mostrei anteriormente, né, da fotossíntese de uma planta grande, como a bananeira e outras, essas plantas não tem vasos, então elas são muito pequenas, são um talozinho muito rasteiro, então elas não têm vasos condutores. Não é? A seiva passa se desenvolve passando de uma célula para célula. Então é um desenvolvimento muito lento, porque ela não tem esses vasos condutores que tem as plantas superiores. Veja aí uma foto de um musgo, uma foto ampliada de um musgo. Temos aqui, ó, ele tem uma característica de reprodução chamada de reprodução em duas etapas. Tem essa etapa aqui de baixo, que é chamada da parte feminina, tá certo? E a parte de cima, que é chamada da parte masculina. Então essa parte chamada de gametófito, ou feminino, é formada da parte vegetativa, ou seja, as raízes, os rizóides, o pequeno caule, que é o cauloide, e as folhinhas chamadas de filóide. Essa parte mais em cima, chamada de esporófito, é a parte onde ela começa a liberar as suas estruturas de reprodução, né, que são os esporos. Então tem aqui a haste e tem mais acima aqui a cápsula, correto? Então veja aí como ela se distribui. Tá vendo? A parte de baixo, a parte do gametófito, e a parte superior, que é onde ela vai jogar os gametinhas, as estruturas são os chamados de esporófito, ok? Pronto. Então essa aí, até aí, podemos compreender em linhas gerais do que vem a ser esse grupo de plantas chamadas briófitas, que são plantas muito elementares, porém de importância fundamental para a natureza. Vamos ver a próxima grupo, as pteridófitas, que é o segundo grupo de plantas sem sementes, porém são mais desenvolvidas do que as briófitas. Vamos ver por que elas são mais desenvolvidas. Veja aí algumas fotografias. Samambaias, né? Tá vendo aqui, ó, um xaxim, um samambaia açul, que é uma planta já, um arbusto, já é uma planta já grande, grande porte. Vamos ver os maiores mais na frente. Então, essas soros da samambaia são umas cápsulas marrons que ficam abaixo da parte dorsal da folha das samambaias, que é onde estão os esporófitos, que eu falei, que vão fazer a reprodução, né, assexuada dessas plantas. Eles caem no solo e se desenvolvem para gerar uma nova plantinha, tá certo? Veja aqui outra planta, a avenca. Tem aqui os solos de avenca, são as estruturas que ficam nas folhas, né? E uma avencazinha aqui, uma plantazinha mostrando também que faz parte desse grupo das pteridófitas, correto? Vamos ver agora as principais características das pteridófitas. Foi o segundo grupo vegetal na escala evolutiva das plantas. Primeiro foram as briófitas, segundo é agora as pteridófitas. Já em relação às briófitas, as pteridófitas, essas possuem raízes, caules e folhas, e são vasculares, ou seja, já possuem vasos condutores de seivas. Então isso é uma evolução muito importante, porque o desenvolvimento é mais rápido. A seiva ela vai já para as partes superiores da planta através de vasos, que não ocorre com as briófitas, né? Nessa, a presença da vascularidade permitiu a elas crescerem mais que as briófitas, como eu já expliquei. Os vasos condutores de seiva são responsáveis pela condução e pela sustentação do vegetal, né? Também vivem em ambientes úmidos, pois, assim como as briófitas, necessitam da ajuda da água do meio para a fecundação. Os gametas masculinos são flagelados. Ele tem uma estrutura chamada flagelo, que vai dar a ele mobilidade para ele fazer a reprodução. Nessa tela aqui, vou mostrar a vocês as diferenças de uma para outra. Tem algumas pequenas diferenças, mas são bem marcantes. Vamos ver uma a uma.
Lado esquerdo, as briófitas são avasculares, então não tem vaso de condução de seiva. Já as pteridófitas são vasculares. As briófitas, por sua vez, possuem pequeno porte. Já as pteridófitas já podem ser encontradas de grande porte. As briófitas, né, possuem apenas rizóides, cauloides e filóides. Já as pteridófitas possuem raiz, caule e folhas. As briófitas, por sua vez, não possuem sementes e nem flores. As pteridófitas também não possuem sementes e nem flores. E por fim, as briófitas vivem em ambiente úmido, pois dependem da água do meio para a reprodução. A mesma coisa as pteridófitas, né? Depende da água do meio para a reprodução. Por isso precisam de viver em ambientes úmidos, ok? Então pronto, a gente para por aqui para mostrar a vocês a divisão, a classificação dos grupos do reino das plantas. Vimos 2 grupos de plantas sem sementes, briófitas e pteridófitas. Na próxima aula a gente vai ver o grupo, né, das plantas com sementes, que são as gimnospermas e as angiospermas, ok? Então ficamos por aqui e até a próxima aula, se Deus quiser.